Evangelho de Lucas, capítulo 23, eu vou ler a partir do versículo 33. Lucas 23, verso 33. Você achou? Diga amém. Ih, você não achou, foi nada. Dá uma espiada nesse irmão que está do seu lado, vê se ele está com a Bíblia aberta em Lucas de verdade. Ô, varão, vou contar uma história para você. Novo Testamento. Veio depois de Mateus, de Marcos, aleluia. Achou? Glória a Deus. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós estamos reunidos para ouvir de ti. Pai, só o Senhor sabe o quão importante, quão poderoso foi esse momento na história da sua vida. Por isso eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, ministra não só aos nossos ouvidos para ouvir, mas ao nosso coração para compreender, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Você conhece a história, não vou me alongar. Depois de ser preso e julgado pelas 3 plataformas de governo da época, Herodes, Pilatos e Caifás, o sumo sacerdote, Jesus foi condenado à pior de todas as mortes. A crucificação era um estilo de morte para os piores malfeitores da história. Homens comuns eram submetidos a açoites, eram submetidos a humilhações públicas, mas a condenação da crucificação era só para aqueles que haviam cometido pecados grandiosos. Contra quem? Principalmente contra Roma, porque Roma era o governo da época. Apesar de estar em Israel, em Jerusalém, o governo era romano. Então, todo aquele que cometia delitos contra Roma era sentenciado à crucificação. Mas eles tinham um acordo de cunho religioso, onde que, se os cidadãos de Israel entendessem que aqueles homens tivessem cometido delitos grandiosos contra o próximo ou contra os irmãos, né, seus irmãos de cidade, né, da cidade de Jerusalém ou de Israel, eles também seriam levados à crucificação. Então,
eles eram sempre ouvidos por dois mediadores, um romano e um sacerdote. É por isso que a presença de Caifás foi muito importante, porque se o sumo sacerdote de Israel tivesse dado uma palavra contrária à crucificação, isso teria um peso muito grande. Mas Caifás foi conivente, e não só conivente, mas foi sujo. Porque quando prenderam Jesus no Getsêmani, lembra que foi no jardim do Getsêmani que os soldados prenderam a Jesus, que Judas traiu Jesus com o beijo? Quem lembra dessa história? Eles retiraram Jesus imediatamente do jardim e levaram Jesus para a casa de Caifás. Por quê? Porque era uma sexta-feira. Era uma quinta-feira, e o postergar deste horário e entrar na sexta-feira. E a sexta-feira é a data da preparação do Shabat. Então, o que eles faziam? O horário já era passado. Aqui no Brasil, eu não sei, os advogados que aqui estão, e se tem algum criminalista aqui, pode me ajudar. Mas a verdade é que no Brasil também existe uma lei que num determinado horário da noite você não pode fazer operação de prisão. É por isso que a gente vê as polícias esperando 5 horas da manhã, né, na madrugada, para dar 6 horas da manhã em ponto e poder efetuar o flagrante e a prisão, porque da noite não pode prender, não é isso? Não é isso? Estou falando bobagem? Então, lá funcionava assim, já era tarde, muito tarde. Eu lembro que eles passaram o dia inteiro participando da ceia no cenáculo, comendo, conversando, Jesus discipulando, o lava-pés. Foi uma série de situações. E aí eles comeram, jantaram o jantar da Páscoa e seguiram para o jardim para orar. Então, a hora já era muito avançada. Para onde levar Jesus? Preso, se a lei não permitia que ele fosse preso naquele horário. Então, eles têm a ideia mirabolante. Vou falar uma linguagem fácil para você entender. Vamos levar Jesus para a casa do pastor. Porque essa era a função do sumo sacerdote. E leva Jesus para a casa do Caifás. E esconde Jesus num calabouço, que era um lugar onde se prendiam os escravos ou quem estava em desobediência. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá. Um lugar muito triste, onde tem um buraco no teto. Jesus foi amarrado seus braços, ele desceu por esse buraco amarrado com os braços, e ele permanece o resto da madrugada inteira suspenso. Ele não põe os seus pés no chão, eles não deixam ele colocar os pés no chão. Um lugar bem pequeno, uma gruta bem pequena, com esse único buraco no teto, por onde desceu o corpo de Jesus. E Jesus ficou a madrugada toda suspenso pelos seus braços, até 6 horas da manhã. Quando a tropa chegou lá, retirou Jesus e começou a sentença. Ele vai a Pilatos, ele vai a Herodes, né, receber as chicotadas, receber toda a punição que foi instituída sobre eles, até então chegar no capítulo 23, que nós estamos lendo, que é a parte peculiar da crucificação em nome de Jesus. Você está aí? Diga amém. Então a Bíblia vai dizer para nós que ele chega a um lugar chamado Calvário, ou Gólgota, né? Que significa cara de caveira. Existe uma pedra que tem exatamente o formato de uma caveira e ficava no alto. Essa pedra, até hoje a gente vai lá, a gente vê. E eles então tinham o hábito de crucificar esses malfeitores fora dos muros da cidade. Então Jesus passa pela Via Dolorosa, sai pela porta de Damasco. Olha eu contando o roteiro que eu vou fazer quando você for comigo para Israel. Ele passa pela Via Dolorosa, sai pela porta de Damasco e vai em direção ao Gólgota, ou ao Calvário, que é relatado na Bíblia para nós. Continua lendo comigo. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à... Põe para mim, Felipe, por favor. E assim, o que a gente precisa entender nessa noite? Como
A crucificação era uma forma de extermínio, né? Era uma sentença de morte romana. Ela alterava muito o seu formato, dependendo de quem era crucificado, da origem dessas pessoas. Então, dependendo de quem eram as pessoas, a forma de crucificação era diferente. Nós não temos um único tipo de crucificação. Essa é a forma que você vê, a mais famosa. Uma cruz comprida, né? Bem longa, os braços presos dessa forma, pregos na palma da mão, e os pés uns sobre os outros, também com um prego. O texto lê: Jesus foi crucificado no meio, um ladrão à direita e um ladrão Continua lendo comigo. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram o sorte. Isso é só para cumprir a profecia. A profecia diz que eles iam rasgar as vestes de Jesus, iam disputá-la, né? Não no sentido de reconhecimento dele como Senhor, mas de zombaria, né? Trazendo um momento de muita humilhação e vergonha, constrangimento sobre a pessoa do Senhor Jesus. Mas voltando a falar da crucificação, mediante as pessoas, essa forma era diferenciada. A gente vai ver cruz em forma de X. Os gregos tinham muita influência também nesse tipo de crucificação, e não tinham esse formato de cruz, mas em forma de X. Outras cruzes menores, põe para mim, Felipe, por favor. E eu separei 2 modelos que provavelmente foram os modelos originais de Jesus. Uma cruz mais curta do que aquela primeira que você viu, onde o corpo não fica totalmente reto, ele tem que abaixar, se diminuir para caber nesse pedaço de tronco. Observa que o tronco em cima não é em formato de T e não em formato de cruz, e ele está com as mãos assim, amarradas, sim ou não? Sim. Põe o outro para mim. Observa que também em formato de T, um tronco também menor, os pés presos, suspensos, porque dessa forma a pessoa morria rápido por asfixia. Ela não consegue expandir o pulmão para respirar. Então era uma forma muito cruel de fazer com que eles morressem rápido. Mas observa a posição das mãos, não está preso assim. Ele passa a mão por detrás da tora de madeira para sustentação. Por quê, pastora? Porque se você enfiar um prego aqui, o peso do seu corpo, principalmente eu, que sou uma pessoa assim, cheinha da autoridade do nome de Jesus, vai rasgar a minha mão. Então não tinha como furar aqui. Onde que furou? Aqui. O furo era aqui. Porque aqui passa uma região muito grande, né? Além do osso, de tecidos, de conjunto aqui. Então o prego que furou aqui não se rasgava, diferente da palma da mão. E esse tipo de crucificação, além de furarem aqui, ele ainda envergava ele sobre o tronco para ter certeza absoluta que ele não ia rasgar, que ele não ia romper. Pastora, por que a senhora está ensinando isso para a gente? Porque eu vou explicar uma coisa mais na frente, é importante você entender isso. Então, a cruz era uma expressão falada. A Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E a cruz se tornou o símbolo, né? Mas provavelmente não foi uma cruz, foi um T. Por quê, pastora? Porque ele carregou esse tronco sobre os seus ombros durante toda a via dolorosa. Não era uma cruz, era só uma tora. Quando ele chega no lugar da crucificação, esse pedaço de madeira já estava fincado na terra. Então ele só acopla o grande, a madeira de cima, em cima desse apoio. Você está aí? Diga amém. Vamos continuar lendo comigo. Agora eu quero o versículo 39. Um dos malfeitores e crucificados blasfemava contra ele, dizendo:
não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, nessa noite eu quero pregar para você sobre as três cruzes, né, que estavam no Calvário. Por que Jesus não foi crucificado sozinho? Por que eles não escolheram um horário diferenciado para crucificar o Cristo, separado desses dois ladrões? Por que colocaram Jesus no meio desses dois ladrões? Fala para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: a Bíblia sempre se completa. A resposta sempre está lá. Então, lembra que eu disse no início? A sentença não era para pessoas comuns. Só era sentenciado à crucificação quem cometia delitos muito graves. Coisas hoje como se a gente fosse levar alguém a uma sentença de condenação de morte, né? Uma cadeira elétrica, assim como funciona em outros países. Então, tem que ser algo muito grande, algo muito pesado. E aí a Bíblia diz para nós que Jesus foi colocado no meio de dois ladrões. A referência é romana. Eles dizem o nome desses ladrões. Tem alguém aqui que sabe como era o nome dos ladrões? Ninguém aqui que fez, como é? Que fez catequismo, sei lá o nome da bagaceira. Dimas, quem falou? Dimas era um dos ladrões e Simas era o outro ladrão. Isso que é contado pela Igreja Católica, né? Então, vamos falar assim para você alcançar. O versículo 39 fala do Simas. O Simas era esse ladrão debochado. Continua lendo comigo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então o Simas, que é esse ladrão blasfemador, ele tem como característica representar uma parte da igreja. Que igreja, pastora? A igreja que espera do Cristo uma salvação, mesmo que ele não tenha justificação para isso, mesmo que ele não tenha direitos sobre ela. Então, o Simas representa uma parte do povo, né, do mundo, que está sempre testando Jesus. Se é você de verdade, faz. Se você existe de verdade, me ajuda aqui. Se essa história de que Jesus é verdadeiro, me livra das dívidas. Faz com que o perseguidor pare de me perseguir. Ele faz menção de comentários que Jesus nem responde. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: tem hora que a gente pede cada coisa, que o silêncio de Deus é a nossa melhor resposta, para você não passar vergonha. Ele diz assim: se é você mesmo, por que você não salva você? E ele diz: e a nós? Olha como ele é abusado. Ele diz: se você é o que eles estão dizendo, porque lembra que tinha gente lá na crucificação, né? Jesus estava sendo crucificado, mas os discípulos estavam ali chorando, Maria estava ali chorando, tinha todo um ritual acontecendo. E aí ele diz: se você é o que eles dizem, está escrito aqui nessa placa, Rei dos Judeus, então, por que você não sai salva? Por que você não se livra e aproveita e faz isso por mim e por aquele que está lá também? Existe um grupo de pessoas que ele só quer enxergar Cristo em benefício próprio. Ele só quer enxergar Cristo para utilização de coisas que venham a beneficiá-lo. Ele não quer um Senhor, ele não quer um ajudador, ele não quer um mediador, ele não quer alguém que venha para restaurar a vida dele, ele quer alguém que venha para solucionar problemas. Ele estabelece Cristo nessa posição. Se você é o que eles dizem que é, porque eu não estou nem um pouco interessado em saber se você é ou se você não é. Eu quero usufruir do seu poder. Se você é, salva você mesmo e a mim também.
Opera sobre a minha vida também. Você está aí, diga amém. Amigo, tem um monte de gente assim. Tem um monte de gente que representa Simas nessa condenação. Porque não quer intimidade com o Senhor. Não quer a revelação de quem Cristo é. Ele só quer os resultados disso. Continua lendo comigo. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro. Quem que era o outro? O Dimas, né? O Dimas. Repreendeu dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Jesus fica calado. Que, o que eu vou dizer, Jesus não perde tempo com gente que não quer. Jesus quer se manifestar para quem quer. Para quem quer conhecê-lo, para quem quer experimentá-lo. Não tem problema com gente que não sabe como fazer, que não sabe o caminho, mas quer. Ele tem toda a paciência de se revelar para você, mas ele não vai dar conversa para quem não quer. Por quê, pastora? Porque, como diz meu amigo pastor Josué, ele não é banana de feira. Ele não fica se oferecendo como uma provinha. Me prova um pedacinho que você vai ver que eu sou doce e bom. Deixa eu morar no seu coração. Ah, para com isso, meu. Ou você vem para se entregar por inteiro, ou você vai ser conhecido como a geração de Simas. Uma geração que não se importa muito com quem ele é, desde que ele opere livramentos sobre a sua vida. É igual os ateus que a gente conhece, que diz, sou ateu, graças a Deus. Que na hora do acidente diz, Deus me livre. Ué, gente, quem que você está chamando aí? A planta? O sol? Então, no momento assim, né, de nervoso, de pânico, a gente grita por Jesus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diz para ele, essa geração Deus não quer não. Essa geração que grita por Jesus por interesse, essa geração ele não quer. Aí ele continua aí dizendo assim, que o Dimas, então, se manifesta, fica indignado. Aí ele diz assim, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse mal nenhum. Olha o que o Dimas falou. Você não tem juízo, não? Você não tem juízo de fazer essa proposta indecente? Nós estamos aqui sentenciados de igual forma, porém existe uma grande diferença entre nós. Eu sei o que eu cometi para estar aqui. Você sabe o que você cometeu para estar aqui. O problema é que ele não fez nada do que está sendo julgado e vai morrer igual a mim e a você. Sentenças desiguais. Será que você não consegue analisar com um senso de justiça? Que existem diferenças, nós estamos aqui porque merecemos, nós praticamos coisas horríveis. É por isso que Roma nos sentenciou, é por isso que Roma nos chamou e nos condenou à cruz, porque nós fizemos coisas horríveis. Mas o que foi que esse homem fez para merecer a crucificação? Aí ele olha para Jesus, acompanha a sua Bíblia comigo, e ele diz assim, vou repetir, versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, deixa eu começar a pregar para você nessa noite, fazer você entender esse texto. Infelizmente, as nossas traduções são muito rasas. Por que Jesus, vamos raciocinar de trás para frente, para ver se facilita. Por que Jesus se lembraria de um cara que foi condenado à crucificação por delitos pavorosos? Por que Jesus se comprometeria com um ladrão? Dele dizer, se lembra de mim quando vier o teu reino, quando você estabelecer o seu reino. Não é o reino que a gente entende, o reino espiritual. Ele, na cabeça dele, ele ainda acreditava que ele podia estabelecer um reino poderoso sobre a terra, né? Ser edificado como um governante terrestre. Então,
Por que Jesus faria um compromisso com alguém que cometeu um delito pavoroso e foi condenado à crucificação? Jesus não se comprometeu de lembrar dele. O que ele disse foi: como judeus, nós sabemos que nessa crucificação nós somos todos separados. Nossos ossos se separam das nossas medulas. Nosso corpo é quebrado. E homem nenhum, da cultura judaica, homem nenhum que for enterrado, despedaçado, quebrado, faltando uma parte do seu corpo, poderia ser julgado de uma forma positiva, porque toda essa informação demonstrava maldição. É por isso a preocupação dos leprosos. O que acontece com a lepra? O que acontece com a lepra? Você está aí? A lepra come. A lepra vai comendo. E chega um pedaço que ele perde os dedos, ele perde a mão, ele fica sem braço, ele fica sem pé. E o que acontece com isso? Ele não se torna mais um homem perfeito diante da sociedade. E quando esse homem morre, ele automaticamente é sentenciado a um juízo diferente. Por quê? Porque ele não está perfeito. Ele foi acometido de maldições que romperam essa estrutura dele, terrestre. É por isso que a lei era muito rigorosa. Todo homem que era ofertado a Deus não podia ter nenhum defeito. O seu corpo precisava ser perfeito, assim como as ofertas. A ovelha não podia ser manca. A ovelha não podia ter uma mancha sobre a sua pele. Por quê? Porque o que é ofertado ao Senhor tem que ser perfeito. Então olha o que o Dimas falou para Jesus. Eu cheguei a esse ponto da história da minha vida para conseguir entender e enxergar com justiça algumas coisas. Porque eu cometi delitos gravíssimos. Eu fiz muito mal a pessoas, é por isso que eu estou aqui e eu mereço morrer nessa cruz. Mas eu não vejo esse delito em você. Eu enxergo que você está vivendo um momento de injustiça sobre a sua vida. E é uma pena eu ter que compreender isso só agora, no último momento da minha vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, um segredo. A igreja romana chama esse homem de quê? De bom ladrão. Esse homem se tornou santo na igreja romana. Eles chamam ele de São Dimas. E a minha pergunta para você é: o fato dele ter olhado para Jesus com justiça e ter entendido que ele tinha cometido delitos e que Jesus nunca tinha cometido delitos, fez dele um homem bom? Amigo, a gente só se torna bom quando nasce de novo. Confissões não mudam o que a gente fez no passado. O que vai mudar a minha história e a sua história? Novo nascimento, nova história, novo posicionamento, novo comportamento. Dimas não tinha nada de bom. Ele tinha cometido um delito absurdo, é por isso que ele foi sentenciado à cruz do Calvário. Só porque ele olhou para Jesus de forma diferente, eles começaram a chamar ele de bom ladrão e o Simas de mau ladrão. A gente não se torna bom porque enxerga coisas boas em Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar começando a caminhar com Cristo agora e você está começando a enxergar que Jesus é bom, que Jesus tem poder, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Mas se você não experimentar de mudança, nada disso vai ter valido a pena. Por quê, pastora? Porque você vai ser Dimas, crucificado pelos seus delitos. Apenas alguém que confessa enxergar em Cristo coisas diferenciadas. E nós temos dois grupos de pessoas aí. O mundo que é muito parecido com Simas, que quer Jesus por interesse, por barganha. E temos uma parte do mundo que se identifica como Dimas. O que, pastora? Ele acha que ele se tornou bom só porque ele está enxergando coisas boas em Jesus. Você só vai ser bom quando você mudar. Você só vai se tornar bom quando você começar a manifestar um comportamento diferenciado. Dimas não teve tempo para mudar. Ele só confessou:
eu sei que eu errei, você não errou. Você não merecia ter sido crucificado. Ele entendeu que existia diferenças entre ele e o Cristo, mas isso não fazia dele um homem bom. A gente precisa amadurecer e entender que na vida com Jesus, o que a gente acha do Cristo não vai mudar a nossa história se não passar pela gente uma palavrinha chamada posicionamento. Você está aí? Para ser chamado de bom, você tem que mudar. Para ser chamado de bom, você tem que nascer de novo. Para ser chamado de bom, vai ser necessário tempo. Para você descer da cruz e começar um processo de restauração na sua vida. Você entendeu? Diga amém. Aí, a Bíblia diz para nós que ele faz um pedido exótico para Jesus. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres o teu reino. O que ele estava dizendo para o Senhor? Nessa cruz, eles me desmembraram. A lei, a justiça humana me desmembrou. Separou todos os meus membros. Eu estou com minhas pernas deslocadas, o meu braço deslocado, ombros separados dos braços. A sentença do pecado me desmembrou. Aí ele olha para Jesus e diz assim: quando você entrar no seu reino, quando você vier no seu reino, me remembre novamente. Me coloque debaixo de uma estrutura onde os meus ossos e minhas medulas vão para o meu lugar. Vai lá comigo, por favor, em João capítulo 19, vamos ler isso. João capítulo 19. Versículo 31. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, ele chega e diz assim: é chegado o sábado, e você sabe como funciona? Para eles não ficarem morrendo, asfixiados com uma morte lenta, a gente desmembra eles. A gente quebra as suas pernas, a gente antecipa o horário da sua morte, para que a gente possa acabar logo com isso. Continua lendo. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, porque Jesus morreu primeiro que os dois ladrões. A Bíblia diz que ele dá um suspiro. Ele diz para o céu: está consumado, entrega o seu espírito ao Senhor. Ele não morre por sentença nenhuma de pecado, de dor. A Bíblia diz que ele voluntariamente se entregou. Ele entrega o espírito dele na mão do Senhor. Então ele morre primeiro. Continua lendo comigo. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isso viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será. A Bíblia diz: o justo não terá nenhum dos seus ossos quebrados. O que ele está dizendo? Ele não será desmembrado. O justo não vai ter separação entre juntas e medulas, como diz em Hebreus, que a espada de Deus tem poder de separar a alma do espírito, como separa juntas e medulas. Por que a Bíblia fala isso? Porque está falando de desmembramento. A lei e o pecado desmembra o homem. Aí vem a graça de Jesus. O amor de Jesus. O que o amor de Jesus faz?
remembra o homem. Coloca tudo no lugar novamente. Restaura as posições por completo. Agora você vai entender a ceia que você toma. Naquele lugar, no cenáculo, quando Jesus pega o vinho e pega o pão, e ele diz: a partir de hoje esse é o meu corpo e este é o meu sangue. Tomai isso. Lê aí. Lê não, fala, né? Não estamos abertos. Ele diz: fazei isso. Não é para lembrar. O verbo não é lembrar. É o mesmo no inglês, remember, que serve para a gente lembrar, mas é remembrar. Então Cristo não disse: façam isso para se lembrar de mim, porque eu amo a ceia, mas eu não preciso comer do pão e beber do sangue para lembrar de Jesus. Eu boto um louvor no meu carro, eu lembro de Jesus. Eu faço uma oração, eu lembro de Jesus. Eu olho para a árvore, eu lembro de Jesus. Eu olho para o nascimento de uma criança, eu lembro de Jesus. Eu olho para a cura de uma enfermidade, eu lembro de Jesus. Então esses elementos não são para lembrar. Para que são esses elementos? Para remembrar. Jesus disse assim: façam isso para se remembrarem a mim. Porque a lei e o pecado vão separar vocês. A lei e o pecado vão separar juntas as medulas. Vocês serão destruídos por conta do pecado, mas só tem um jeito de vocês voltarem prontinhos diante de mim: o corpo e o sangue. Comendo do corpo e bebendo do sangue, eu, o Senhor, tenho autoridade para remembrar vocês novamente. O que eu quero ensinando essa palavra para você nessa noite? O Dimas não queria ser lembrado. Ele queria uma oportunidade de se remembrar, de ser visto como justo. Ele não tem tempo hábil para isso. Mas Jesus disse para ele assim: vamos ler, volta lá comigo que eu vou terminar. Em Mateus, em Lucas, só para a gente esclarecer, Lucas 23, a última frase. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo vou dizer para você o que eu acho. Pela tradução original, esse que não existe. Essa expressão que nunca foi dita. Nem no hebraico, nem no aramaico, nem na tradução do grego, Jesus não falou. Então se eu tiro o que, a frase fica: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só que a gente entende que nem o hebraico, nem o aramaico tem pontuação. Não existe vírgulas. Todo texto é escrito de forma direta. O Dr. Carlos está aqui para não me deixar mentir. Então, o que acontece? Quando eles escreveram, traduziram, eles também não colocaram pontuação, porque no hebraico não tem. Mas não faz sentido Jesus prometer uma coisa que ele não poderia cumprir. Ele diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas raciocina comigo, ele foi para o paraíso depois que ele morreu? Sim ou não? Raciocina comigo, foi ou não foi? Não! O que ele fez? O que ele fez depois que ele morreu? Ele desce ao inferno. Ele desce ao inferno. Ele prega para os que estavam cativos lá, solta aquele povo agrilhoado, leva com ele, né? Liberta aquele povo, pega a chave que estava na mão do diabo, liberta aquele povo. E depois o que acontece? Ele sobe aos céus? Sim ou não? Não! A Bíblia vai dizer para nós que ele passa o quê? 40 dias na terra, comendo com os discípulos. Ele vai no cenáculo e diz: Tomé, enfia o teu dedo aqui no meu buraco, para você saber que sou eu de verdade. Ele experimenta 40 dias sobre a terra, para depois subir ao céu. Sim ou não? Ah, irmão, você tem que aprender a ler Bíblia. Então pega uma caneta que você vai botar uma vírgula nesse texto, para você nunca mais se enganar. O que foi que Jesus disse, pastora? Jesus disse assim: em verdade te digo hoje.
vírgula, estarás comigo no paraíso. Você entendeu? Diga amém. Jesus disse assim, vamos ler de novo. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando ele subiu, aí o Dimas foi encontrar com ele e passar pela experiência de ter aceitado Cristo e ser salvo, porque a salvação não é mediante a serviços, né? A salvação é pela graça, é dada de forma voluntária. Você está aí? Diga amém. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer, amigo, que a gente precisa aprender que toda a vida e o nosso caminhar com o Senhor tem que ser uma expectativa de nos remembrar, de consertar o que foi quebrado, de colocar no lugar o que não está no lugar. Deus não te quer do jeito que você está hoje, Ele quer te remembrar. Ele quer tirar de você o estrago que o pecado fez. Ele quer arrancar de você o que o pecado te separou. E Ele está dizendo, não existe outro caminho para juntar, para consertar, senão o sangue poderoso de Jesus. E hoje é dia da gente comungar desse sangue para perdão dos pecados, para restauração, para mudança de vida. Mas para quê? Para você se remembrar, para você comendo do corpo, bebendo do vinho, para sermos um só com Ele. Assim como a videira de João capítulo 15, Ele é a videira, nós somos os ramos, um preso ao outro, membrado ao outro, grudado ao outro. É assim que devemos ser, enquanto a lei e o pecado nos desmembra, o sangue e o corpo nos remembra para Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos nos preparar para tomar a ceia do Senhor, porque hoje você não vai tomar para se lembrar. Hoje você vai tomar para dizer, me remembra. Tem um pedaço de mim que não está em mim ainda, me remembra. Tem alguma coisa que está faltando, me remembra. Porque eu preciso estar alinhado contigo. E só o pão e o vinho, só o corpo e o sangue tem propriedade para isso. É por isso que a ceia não é uma celebração de santos. Eu brigo com os meninos, às vezes, quando a gente esquece e fala assim, domingo é dia de santa ceia. A ceia não é santa, santo é o Senhor. A ceia não pode ser santa, porque o que é santo não se mistura com o profano. Eu e você somos pecadores. A ceia é para os desmembrados. A ceia é para todo homem e toda mulher que precisa se remembrar, se restaurar e ser um com o Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz, analise-se o homem a si mesmo, mas tome. Você confessa o seu pecado, assim como Dimas fez. Eu mereço estar aqui porque eu pequei contra Roma, contra Herodes, contra Pilatos, mas você não merece, Deus. Eu quero confessar os meus pecados, as minhas transgressões, te mostrar o quanto eu estou desmembrado hoje. Mas, Senhor, eu vou tomar, porque sem o sangue, sem o corpo, eu não posso me remembrar novamente. Esse é o caminho que Cristo determinou para te remembrar ao corpo dele.